A palavra do Senhor é anunciada para todos nós, para podermos meditar um pouco sobre a palavra de Deus e sobre a nossa vida. Assim como preparamos o terreno e preparamos a semente para jogar na terra, assim também devemos olhar para o nosso coração e ouvir com atenção a palavra de Deus, para que ela possa cair na terra de nosso coração, germinar e produzir muito fruto. O Senhor nos fala na leitura hoje sobre a misericórdia. A misericórdia, o pecado, que muitas vezes nos atinge no meio do nosso caminho. Então, nós olhamos um pouco para a nossa vida e precisamos estar sempre fazendo um pouco de revisão da nossa vida, o exame da nossa consciência, olhar para dentro de nós mesmos, não com desespero, mas com esperança, confiando na misericórdia de Deus, fiar na misericórdia de Deus, ter aquela certeza de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor não nos despreza, não nos deixa de lado, mas está sempre atento a cada um de nós. É diferente da nossa vida cotidiana. Nós hoje vivemos numa correria, com pressa, com tantas tarefas e obrigações a cumprir, e nem sempre temos tempo para fazer as nossas visitas, para estar ao lado dos nossos irmãos enfermos, para atender aqueles que passam no nosso caminho, batem à nossa porta, não somente para dar alguma esmola, mas para gastar o nosso tempo, a nossa experiência com aquela pessoa que às vezes precisa de nós. E isso acontece na vida de todos nós. Então Deus é diferente. Nós às vezes dizemos que não temos tempo, mas Deus sempre tem um tempo reservado para cada um de nós. Então é o Senhor que nos convida a viver na vida de seguimento de Jesus. A primeira leitura do livro do Eclesiástico sempre nos dá bons conselhos. O livro da sabedoria, livro do Eclesiastes, o livro do Eclesiástico, são livros que nos dão conselhos para o nosso dia a dia. É bom, de vez em quando, tomar algumas frases e ficar sentados no nosso quarto, na nossa casa, e meditar sobre estas palavras. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. São conselhos, é a experiência dos nossos antepassados. E Jesus, no Evangelho, está falando que é preciso cortar o mal pela raiz. Se tens o teu pé, se o teu olho, se a tua mão te escandaliza, te leva para o pecado, corta-o. Esse cortar significa para Deus também cortar o mal pela raiz, não deixar que o mal tome conta de nós, que o mal nos escravize, e aí se torna difícil para nós o retorno. É como uma estrada que nós percorremos, somos peregrinos, estamos vivendo e caminhando na estrada dessa história que nós não sabemos qual era o fim. Mas na estrada também sempre encontramos aquela placa do retorno. Se passarmos a cidade que devemos entrar, então temos que buscar um retorno. E às vezes ele está muito distante. Por isso Deus nos chama a atenção que é preciso cortar o mal pela raiz, porque depois que o mal toma conta de nós, aí se torna difícil. Nós temos lá na paróquia e em muitos outros lugares a associação, o movimento dos alcoólicos anônimos.
O padre Haroldo Ram também tem o trabalho na fazenda para a recuperação daqueles que se deixaram escravizar pelas drogas, pelo cigarro. E assim a gente vê como é difícil para a pessoa. De repente ela tem uma recaída. É porque depois que toma conta de nós, nos escraviza, aí é difícil retornar. Por isso Jesus nos chama a atenção. Não é para cortar o pé, cortar a mão, cortar a orelha, cortar a língua, mas é para nós estarmos atentos quando estamos iniciando um caminho de escravidão. Então Jesus diz: fiquem atentos. Por isso que Jesus nos fala também da correção fraterna. Precisamos ter a capacidade de nos corrigir uns aos outros. Ninguém gosta de ser corrigido. Às vezes uma pessoa nos chama a atenção, nos aponta o dedo e nós ficamos nervosos. Reagimos às vezes com palavras de violência. Então, temos que acolher a palavra do irmão, colher na nossa mão, no nosso coração e fazer a nossa reflexão. Isso foi bom, isso não foi bom. A pessoa tem razão em parte, não tem razão nenhuma. Tudo é palavra de Deus. Os acontecimentos da nossa vida, as correções fraternas, aquilo que acontece na nossa vida, tudo, como diz São Paulo, concorre para o bem. Então, se estamos animados e estamos fortalecidos pela palavra de Deus, temos que acreditar que esta palavra nos vem de muitas e muitas formas diferentes. Por acontecimentos, por nascimentos, por acidentes, pela correção fraterna. O Senhor sempre está nos enviando recados. A cada dia da nossa vida, Ele nos manda um recado. E precisamos acolher a palavra de Deus que vem e que às vezes nos incomoda, nos desacomoda, nos tira da rotina. E é assim que é a palavra de Deus. Ela tem o seu efeito, como a semente que cai na terra e ela germina e ela faz força, às vezes no meio das pedras, dos espinhos, ela quer nascer. Assim também é a palavra de Deus. A gente vê uma calçada muito bem feita e de repente no meio da calçada das pedrinhas, com tanto cuidado que os trabalhadores tiveram para colocar bastante cimento, de repente começa a brotar no meio das pedras. A palavra de Deus é assim, ela tem força, é viva e eficaz, como diz São Tiago. Vamos ficar atentos a esta palavra de Deus. E Jesus nos diz: se o sal se tornar insosso, com que restituireis o tempero? Vocês também hão de ser salgados pelo fogo. Jesus nos disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não vamos pensar somente no lado negativo, no pecado, no ficar desesperado, olhando só para a nossa culpa, para o nosso pecado. Vamos olhar para a misericórdia de Deus. Ele nos convida à reconciliação. Vamos entrar agora no tempo da quaresma, 1º de março está aí, é o tempo da quaresma, as portas da misericórdia vão se abrir novamente para nos reconciliarmos com Deus. Vamos aceitar este convite de Deus, mais uma vez, para a nossa conversão, para esta reconciliação.